Eu sou da altura em que era câmbio de 10, em que ligavas para a Angola. Não me lembro isso. Agora, nem é câmbio de quê? Estamos aqui, câmbio. Situa-me. Olá, Carolina, obrigado pela oportunidade. O meu nome é Anderson Lino, eu sou angolano, sou natural do Lubito, província de Benguela. Resido em Lisboa há sensivelmente 8 anos. O objetivo de ter vindo para cá, o objetivo que me trouxe para cá foi necessariamente o meu curso superior, que é a Faculdade de Engenharia e Gestão Industrial. Porquê Lisboa? Porque Lisboa foi e continua a ser, pelo menos não digo agora, né? Agora já existem outras formas, já existem outros cursos, os mesmos cursos noutros institutos superiores politécnicos. Mas na altura, 8 anos atrás, o meu curso não existia em Angola, não tinha disponibilidade. Daí, o curso de Engenharia de Gestão Industrial foi o principal motivo que me fez vir para cá, a Portugal. E não só, também tem a facilidade da língua e visto que já tenho um contacto antigo, né, com Portugal, entre aspas, Lisboa, pá, junto dos meus pais os meus pais não viram também uma oportunidade, não é? Tanto a adaptação seria mais rápida, como também aquilo que toca ao meu ensino, o ensino também um ensino mais abrangente. Estou a vir de um país que também fala português, a língua já não seria uma barreira. Pronto, juntamos essas facilidades todas e a partir daí embarquei para essa aventura, que é viver para Portugal. Isso foi uma situação que até para mim surgiu como vantagem, pelo fato de já ter aqui parentes, digo irmãos, que já residem cá há muito mais tempo do que eu. Foi sempre, querendo ou não, foi sempre uma mais-valia, que é algo que poucos têm acesso e têm essa oportunidade. Mas só que Lisboa tem uma diversidade tão grande, não só social como cultural, que nos permite nós, os estrangeiros, ter acesso a um leque vastíssimo de oportunidades, cada oportunidade na sua dimensão e no seu tempo. Cabe a quem lhe for dada a oportunidade saber fazer a devida leitura e a partir daí fazer as suas escolhas. Sim, eu fui um dos privilegiados realmente, mas para ser muito sincero, a dada altura isso não chegou a ser vantagem. Porquê? Porque inibiu-me de certa forma de ter algumas aspirações, de concretizar alguns desejos. Pelo fato de já existir um padrão, e possibilitou-me de alguma forma dar um outro passo, como por exemplo a minha necessidade de estar entre família. Eu se calhar gostaria de ter vivido num outro distrito, mas devido a esta conjuntura, né, devido a o berço, vamos assim chamar, né, que são os meus parentes, né, já não tive se calhar a mesma oportunidade ou disponibilização da parte dos meus pais para poder proceder, o que não é errado de todo. Sim. Mas pronto, é basicamente isso, e acho que foi das melhores coisas que aconteceu na minha vida, ter vindo para cá, e acho que ainda continua a ser a melhor coisa que tem acontecido na minha vida, porque efetivamente apercebi-me que nós temos que investir diretamente naquilo que são os nossos sonhos, nos nossos desejos, por mais ridículos que pareçam para terceiros e por mais difíceis que pareçam de ser atingidos. Acho que o tempo é o melhor mestre e percebi que, e mal cheguei a Portugal, tive choques sociais muito grandes. Eu venho de uma sociedade conservadora em que se calhar o fato de teres um sobrenome conhecido te abre portas, se calhar o facto de tu teres se calhar não, com certeza, o facto de teres um sobrenome conhecido numa cidade pequena, és conhecido,
os teus pais são conhecidos e automaticamente tu tens uma outra forma de tratamento privilegiada e não tens a necessidade, por vezes, de passar pelo trâmite natural e normal que toda a gente comum passa. E quando essa mudança é feita para Portugal e Lisboa, que é uma cidade não tão... Falamos a mesma língua, mas já há uma diversidade superior em termos de percepção sobre aquilo que são os seres humanos. Aqui eu conheci e foi-me apresentado de uma forma muito agressiva a meritocracia. E a meritocracia faz crescer, faz com que tu passas a ter as tuas próprias... ajuda-te a tomar decisões, as mais difíceis, a fazer escolhas, aprender a fazer escolhas, a criar métodos plausíveis para atingir os teus próprios objetivos, não deixando de parte os objetivos que cá te trouxeram, porque a verdade seja dita, eu venho de um curso de manutenção industrial e, no entanto, a indústria para mim é algo natural, é o meu escape. Porquê? Digo escape porquê? Porque tenho outras atividades extracurriculares, por exemplo, eu gosto de música, gosto de um pouco das artes, né, que existem. E a engenharia é algo que casa de uma forma diferente, porque é a ciência, não é? É a forma como as coisas são feitas. E a partir daí, eu passei a unir o útil ao agradável. Porquê? Porque para mim era uma alegria ter, por exemplo, a oportunidade de estar com pessoas em que nunca sequer sonharam que, haviam de estudar com um black, está vindo Benguela, está vindo Lubito e de repente, pum, esse black chega e toca as mesmas músicas que eles gostam na guitarra. Em termos de aproveitamento nas aulas, tem uma posição que na perspectiva deles é respeitável e até ao fim de algumas aulas era bom o feedback, porque gerava debate algumas posições que eu tomava relativamente às determinadas disciplinas que nós tínhamos, sejam das mais técnicas ou as mais sociais. Então, eu acredito que essa diversidade também ajudou-me a priorizar o outro lado. Atenção, eu ainda não acabei o meu curso, mas já não falta muito, graças a Deus. Mas ainda não acabei o meu curso. Mas a pergunta é, Anderson, vieste para cá, não acabaste o curso, acho que tens tempo suficiente para fazer 2 licenciaturas. Eu disse, eu digo que sim, por acaso tenho tempo suficiente para fazer 2 licenciaturas. Mas, como tudo, eu tenho certeza absoluta que eu sempre ganhei, eu sempre investi naquilo que é a minha personalidade, criei a minha própria personalidade, criei contactos, criei amizades, nesta altura, eu posso dizer que sim, eu sei o que eu quero, como eu quero e como atingir o que eu quero, sem que tenha que interromper, como eu interrompi, não é? Não foi só por livre, espontânea vontade, olha, não vou terminar. Não é isso. É que, a dada altura, que nós, os angolanos, não temos uma percepção de algo que é muito simples. Se calhar os nossos pais nos protegem demasiado. Por exemplo, vou dar um exemplo. Em Portugal, os jovens, desde tenra idade, lhes é dada uma educação financeira para que tenham a possibilidade de saber como gerir as suas mesadas e como criar fontes de rendimento desde tenra idade. Trabalhar numa mercearia não é propriamente um problema, é uma solução, porque esse indivíduo vai criar uma mentalidade empreendedora e vai ter espírito de sacrifício, vai saber exatamente como lidar com as adversidades da vida quando atingir a maioridade.
não acontece em Angola. Em Angola, basicamente, quem me está a ver, acredito que seja angolano e saiba que pá, em Angola antes dos 18 anos ninguém trabalha. E se tu tiveres para ir trabalhar numa mercearia ou existem poucos cafés ou num bar, num restaurante como garçom, é visto como uma vergonha para a tua família, porque supostamente não tens a necessidade de o fazer. Tu tens, Yeah. por isso, Desculpa te cortar. Eu, quando estava a trabalhar numa loja, que foi o meu primeiro emprego, eu cruzei com uma amiga angolana, que ela me disse: Olha, aqui está bom, mas trabalhar no McDonald's, desculpa, vou mesmo te rir se vim para Tuga e ouvi dizer que a Carolina está trabalhando no McDonald's. E eu, tipo, eu assim, já mandei para lá o currículo, estás a ver? Mas pronto. olha, acredita que é algo engraçado, porque essas mesmas pessoas, quando vêm de férias, têm esse tipo de discurso. Mas quando vêm para cá viver e percebem que estão numa outra conjuntura social que lhes dá abertura para essa independência, não só financeira, mas como mental, epá, são as primeiras a dizer: olha, consegues no furo do McDonald's? Isso comigo já aconteceu milhares de vezes. A limpeza, nem que for limpar o chão, por favor. Yeah. Exatamente, por favor. Por quê? Porque, voltando agora para aquilo que eu estava a dizer sobre a minha juventude em Angola e como a de muitos, epá, é difícil para um pai em Angola abrir mão do seu filho e colocá-lo no, no, colocá-lo no mercado de trabalho, dar-lhe desde já. Uma coisa é o teu pai ter uma loja, o teu pai ser o dono, né? E estás lá a dar os teus primeiros passos. Agora, outra completamente diferente é seres o filho do Zé Ninguém, né? E o teu pai paga-te a escola, paga-te o colégio, paga-te o táxi, paga-te o saldo, e por livre, espontânea vontade, por exemplo, aos sábados, dá-te a possibilidade de trabalhar numa mercearia, num café. Que é para quê? Que é para tu também, quando atingires uma determinada idade, formares um caráter. Saberes que eu tenho que economizar isso, saber o quanto custa determinadas coisas. E quando essas coisas são atingidas ou percebidas muito tarde, acontece basicamente o que aconteceu comigo e com muitos, em que, pronto, tu estás habituado a um determinado estilo de vida, não é? Mediante a situação política e econômica do país, que é a tua principal fonte de rendimento, se tu recebias 300, da noite para o dia, tu passas a receber 80 euros. Tu tinhas 300 euros com tudo pago. Universidade, tudo, certo? Tinhas um nível de vida. E de repente já tens 80 euros que tens de tirar, por exemplo, havia meses que tinhas que tirar, por exemplo, epá, dos 80 tinhas que tirar 60 para comprar o teu passe. Agora diz-me, como é que isso de forma direta influencia na tua vida académica? Eu acho que influenciou de todas as formas. Influenciou de todas as formas. Não uso isso como uma desculpa, atenção, mas é um ponto de vista a ser refletido por quem me está a ouvir. Porquê? Porque é fácil dizer: não, vamos fazer um sacrifício. Toda a gente faz sacrifícios. Agora, depende de que tipo de sacrifício nós estamos abertos ou dispostos a fazer. Eu escolhi o meu, eu fiz o meu, eu não culpo ninguém pelos meus erros. Não estou a dizer que foi tudo não culpo ninguém, pelos meus erros, muito pelo contrário, agradeço a todos que fizeram parte deste percurso, que eu acredito que foi uma ressurreição na minha psique. Acho que eu passei a me encontrar, passei a saber exatamente o que é ser estudante universitário, o que é ser homem, o que é ser imigrante, o que é ser irmão, o que é ser amigo, mas tudo isso numa velocidade muito alta, em que a vida me obrigou, se calhar, a tomar algumas decisões.
epá, eu se calhar este ano não vou estudar porque, entretanto, se eu estudar eu não vou comer. Mas, Hã? não, diga. Sim, eu pensei, fogo, eu, em vez de estar aqui a ficar, né, numa universidade em que eu tenho custos fixos, em que eu posso e tenho capacidade de paulatinamente ir fazendo as cadeiras, que até me ficariam bem mais baratas, pá, preferi arranjar um emprego, inserir-me no mercado do trabalho e aos poucos fui criando a minha própria independência financeira, que de certa forma para os meus pais passou a ser um problema, porque entretanto não cumpri o objetivo, mas por outro lado passou a ser um alívio, porque não tive que regressar e continua a ser uma despesa para eles. Ou seja, continuei a tentar. Não fui, resumindo e concluindo, não fui o besta nem o bestial. Estava ali no meio, ora o besta, ora o bestial. A pergunta pode surgir desse lado, ou então fazer uma abordagem como se fosse uma parte externa do assunto. Não te sentes privilegiado uma vez que nós deixamos o nosso país, embarcamos no mundo sem saber o que é que a gente encontra? Não te sentes que tu tens o privilégio de ir para um país que, além de falar a tua língua, tens uma casa ou tens um sítio em que já encontras pessoas que podem te instruir, que nesse caso foram os teus irmãos? Porque há quem sai, vai para um país, além de não dominar a língua, não tem ninguém para contar. Não achas que isso para ti foi um favoritismo, foi um up para estares mais à frente do que os outros que tiveram que começar do zero e tu literalmente veste para um país que já frequentavas, que em suma já sabias mais ou menos como é que funcionava, porque tinhas aqui outros testemunhos, outros membros da tua família que te eram muito próximos, que te puderam dar o feedback desde a escolha da universidade, a aceitação do curso, uma casa para ficar, em não ser um problema para escolher um distrito, um município, uma província para morar, quando já tens de antemão pessoas que podem te dar esse porto seguro. Não achas que tinha que ser, ou foi uma vantagem e que foste privilegiado por ter isso, quando há muitos que não têm e vêm ao desconhecido e que se veem atolado, que se eu não trabalho, eu imigrei, vim à procura de melhores condições de vida, não vim para estudar, mas a dada altura os meus pais não conseguem acompanhar a minha rotina académica por razões económicas e se vêm abandonar os estudos para poder sustentar ou para poder levar os dois. Não achas que foste de todo um privilegiado e que devias aproveitar? Ou então isso foi de todo uma desvantagem? Claramente, eu estaria a ser hipócrita se dissesse o contrário. Claramente fui privilegiadíssimo. E, por outro lado, tive um trampolim muito importante que, de certa forma, como eu já referi, ajudou-me a ter uma adaptação muito mais rápida do que quem vem por livre, como tu disseste há pouco tempo, do que quem vem sozinho. Porque é muito mais difícil, claramente, e acho que a partir daí é por isso que eu também senti muita responsabilidade de não falhar no que me trouxe para aqui, mas também, por outro lado, não deixar de viver para não falhar. Estás a perceber o que eu te estou a dizer? Sim. E fui privilegiado, sim. Fui muito privilegiado, sim. E por acaso, confesso que é das coisas que a mim mais pesa. Por quê? Porque cada um tem a sua história, mas conheci pessoas que tiveram menos da metade do que eu tinha e conseguiram efetivamente atingir aquilo que lhes trouxe aqui, que foi o curso, que foi terminar. Compreendo claramente, não os coloco como deuses, né? E nem me coloco como um falhado. Não. Eu acredito que as pessoas têm propósitos diferentes, veem a vida de maneiras diferentes, têm principalmente focos diferentes, o que não descredibiliza de forma alguma o que os outros fizeram. Claro. E também não quer dizer que eu não tenha sido capaz de o fazer. Sim, porque realmente tinha a capacidade de o fazer. Mas, posso ser sincero, eu não me arrependo do que eu fiz, das escolhas que eu fiz. Porquê? Porque soube, a dada altura,
melhor, sempre soube lidar com as consequências daquilo que eu fiz. Bem, aquelas foram as tuas escolhas, não é? Das minhas escolhas, exatamente. Eu sou da altura em que era câmbio de 10, em que ligavas para Angola. Não, não me lembro isso. Agora, nem é câmbio de quê? Estamos aqui câmbio. Situa-me. Acho que agora estamos nos 70, né? 70. É câmbio de quê? Ei, Câmbio de 10 fala-se facilmente, câmbio de 10. Agora, câmbio 70. de 70 é muita curva. Não, é muita coisa. Yeah, e isso é uma situação, também que de certa forma ajudou-me epá, poxa, não, calma aí. Vamos meter aqui algumas prioridades, porque o mais importante às vezes é nós fazermos aquilo que nos deixa a consciência tranquila, porque há muitas lutas que nós enfrentamos que não são só nossas, são da nossa família, são dos nossos pais principalmente, para proteger os nossos irmãos futuramente e nos protegermos. Mas se tu conseguires, se nós formos capazes, né, e termos a segurança de que sim, isto é importante, claramente não se tira universidade, licenciatura, é de extrema importância, sim. Mas, por outro lado, nós não podemos nos focar neste ponto como se fosse a salvação para todos os problemas. Eu vejo a licenciatura pura e simplesmente como uma ferramenta que vai me auxiliar em determinados pontos da minha vida, principalmente na minha vida profissional. Sim, estás a fazer um curso de engenharia e eu tenho a ideia de que engenharia, tipo, bué de número. Engenharia é uma coisa que eu tentei, vou-te confessar que tentei e percebi que eu estava muito mais no mercado da engenharia porque o país dava abertura para isso. Eu queria saber Sim. como é que foi escolher, porque engenharia? Ok, engenharia porque é o curso da tua vida, porque é a universidade que estás a frequentar. É possível conciliar a vida de um engenheiro, estudante, com uma vida noturna na cidade de Lisboa? Mulheres, onde é que as mulheres entram? Quando digo mulheres, digo namoradas. Curso de engenharia, é a ideia que se tem do curso de engenharia. As noites de festas, tudo bem que temos que ter uma vida social. Como é que se é um jovem na cadeia dos 20 anos, num país desconhecido, e depara-se com essa realidade nova? Eu quero que fales um pouquinho disso. Se é um mundo que conheces, se tens domínio, se não, se já passaste por lá, se conheces alguém que passou. Quero que tu fales mais ou menos um pouquinho disso. Eu por acaso passei por isso, passei mesmo por isso, e digo-te que é possível sim conciliar, mas tu tens de saber exatamente qual é o teu foco, porque as noites são para distrair, são para desanuviar, servem também para conhecer um pouco mais aqueles que são os teus colegas, criares o teu próprio meio social, estás a ver? É muito importante, sim. Inclusive, nós não estudamos todos os dias. Por exemplo, de segunda a sexta, há sempre um dia da semana em que não há aulas. Não há aulas. Esse dia é, para além dos fins de semana, é um dia em que tu tiras para organizar aquilo que te foi dado, né? Em termos de matéria, os trabalhos em grupo que têm que ser apresentados, e depois, quando dividires esse dia e seres proativo em função das tuas atividades, tens sempre um tempo para poder socializar, beber uma cerveja com os colegas, num bar, num café, discutir um pouco, falar sobre N assuntos, inclusive falar com pessoas de outros cursos. Agora, o que toca a relacionamentos, namorar é muito importante porque nos desinibe a dada altura sobre alguns tabus. Digo, nós em Angola temos uma dificuldade, não é, grande em estarmos, por exemplo, com as nossas namoradas em casa, devido a alguma cultura. Se tiveres um quarto fora, está tudo bem. Mas aqui já não. Aqui a tua namorada vive num apartamento. Para entrar com o esquema, ver se a mãe não está na varanda. E aqui não, aqui tu tens essa liberdade.
tu tens essa liberdade, e a namorada também, muitas das vezes, surge como um travão para para as noitadas, para as bebedeiras, e digo, para o lazer. É uma âncora, chega a ser uma âncora necessária no que toca, por exemplo, aos teus gastos. Eu na altura, antes de ter namorada, eu gastava e dificilmente fazia algumas contas que era só pensar mais um pouco. Ou seja, faz parte de uma organização feminina. Eu só acho que vocês estão a ser assim um pouco acima de nós. Não disse nada disso, mas pronto. Tipo, em termos de organização, conseguem se organizar e situar quem está do vosso lado, mantendo sempre aquela chama, olha, o foco é esse. Está bem, amor, hoje podemos ir à discoteca esse fim de semana, mas o próximo já não, porque o próximo vai se aproximar dos exames. Ela é que, no fundo, vai ser a tua âncora, será aquele teu alerta, olha, não faz isso, calma, chega, para, já não dá, estás a ver? Agora, ser solteiro é mais difícil. Por quê? Porque andas com os outros solteiros, e os outros solteiros não tiverem o mesmo foco que tu muito facilmente acabas por cair numa rotina que não te exige esforço nem sacrifícios, porque não vês ninguém à tua volta fazer esforços ou sacrifício em prol daquilo que é um objetivo comum. E ficas, pronto, não tem marca, vou faltar só hoje. Amanhã minha colega passa a mão até. Sobre o custo de vida, não sei se foi um problema para ti, se foi uma questão falar sobre o custo de vida, se algum dia paraste e fogo, não tenho dinheiro para comer, não tenho dinheiro para pagar renda, não tenho dinheiro para pagar o passe de transporte, de combustível para o carro, ou seja lá o teu meio de transporte, o meio de transporte que tu usas. Quando falo de custo de vida, falo da alimentação, falo do custo de vida no seu todo, desde uma renda até um sanduíche no lanche. Como é que tu justificas, como é que tu avalias o teu custo de vida ou o custo de vida do teu todo, vamos falar de forma geral, aqui em Portugal? O custo de vida em Portugal é simples. Não é... Tem tudo para todos os bolsos. Vou dar um exemplo. Eu, quando cheguei em 2012, eu almoçava numa tasca com mais colegas em que pagávamos 7,5 € por pessoa. Um prato do dia, uma sopa e uma sobremesa. E uma bebida. 7,5 €. Eu estudava na lusófona. Pronto. Só que à frente da minha universidade, há uma universidade pública em que o mesmo prato, com a mesma quantidade, para estudantes, eram 3 €. Agora imaginem a disparidade de preço e o tempo que eu já lá comia por falta de comunicação com os donos da terra, ou seja, com os portugueses. Depois, estou fim de semana, queres sair, queres passear. Vê lá o que é que tu não gastavas só num custo que era atravessar a estrada ou baixar um pouco a humildade. Não digo humildade, né? Mas era mais um receio. Era um receio de quê? De chegar e perguntar. Porquê? Porque no primeiro ano é sempre assim, essa dificuldade. Eu aconselho a todos os estudantes é que no primeiro ano busquem falar com os colegas, principalmente portugueses que cá estão ou os angolanos que já cá estão há muito mais tempo. Por quê? Porque eles têm uma outra sensibilidade, outra forma de ver as coisas. Nós, eu e os meus, na altura, se calhar que estávamos esse balúrdio, né, por causa de uma postura social que nos foi incutida em Angola. E nós queríamos transmitir isso para cá, de que não, nós temos estabilidade e nós podemos. Mas, a dada altura, não estava a ser rentável para nós. E nós estamos a ser idiotas porque ao atravessar a estrada tu tens exatamente as mesmas condições. Estás a ver? E a dada altura, tu tens que decidir, chega a altura em que tu tens de decidir se vais comer
qual é a quantidade que tu vais comer, ou se vais guardar o dinheiro para uma outra atividade, para fazer uma outra coisa, por exemplo. E aí começa a fase das marmitas. Quando pensei, foda-se, não, estou a gastar muito dinheiro e porra. Levava as Não quero marmitas na saber. escola. Não, já levei marmita, na boa, na boa. É comum as mulheres levar. Agora, um homem e angolano custa-me um pouquinho É, crer mais. imagina o tabu, não imaginas o quanto tempo eu parei e pensei, até desbloquear na minha mente, epá, que Anderson, é possível, você não vai ser o último, não vai ser idiota na face da terra. Se você levar uma marmita com comida para a universidade, Mas, pelo é contrário, desconfortável. não ser idiotas. Eu me lembro que quando estava a fazer o ensino, nem primário, quando o primeiro ciclo, quando acho que era quinta ou quinta, sim, eu decidi sair do colégio. Eu estudava num colégio que era o Gustavo Eiffel e as minhas vizinhas estudavam no Valódia, uma escola pública à frente. No colégio eu tinha que sair às 18 horas, o professor vem ou não vem, era às 18h05, era a hora que abriam os portões. As minhas vizinhas, 15 horas, que foram comigo à escola às 15 da tarde, já estão a gritar: Kiki, olá! Olá, Carona! E eu não posso sair. Eu disse: fogo, eu também quero ir para o estado, não posso continuar aqui. Enquanto que as minhas vizinhas, 3 horas da tarde, já estão a ir embora e estão a me chamar. No ano seguinte, pedi ao meu pai para me tirar. Olha, as bocas o dinheiro do pai dela acabou. Saiu do colégio, saiu de não sei o quê. Já não estão a aguentar. Eu acho que se reflete um pouquinho aqui. Se a nossa vida aqui no início era de restaurantes ou comer na cantina XPTO, X, quando começas a levar marmita, estás a começar a mostrar fraqueza, do tipo, o pai dele está a corar, estás a ver, já traz comida, enquanto que a pessoa subiu de nível, estás a ver? Daqui a mais uns meses vai voltar. Estás a ver? Nem são comentários. Mas também são comentários dados por pessoas que hoje, epá, perceberam, aquilo era mesmo uma fase de adaptação para todos. E saíram um pouco da bolha, porque estávamos todos, de certa forma, numa bolha, em que, sou angolano, Angola está com base de petróleo, o combo aqui está fixe, então vou manter aqui aquela postura de que, eu também, meu pai é doutor, estás a ver? É possível sim, é barato sim, mas primeiro tu tens que conscientizar-te. A tua maturidade tem que começar aqui dentro. Tu tens que parar e pensar, não, o que é que eu preciso? Aprender a usar as coisas, né, em função das tuas necessidades. Quando a perceberes e conseguires fazer isso, em Portugal, em qualquer parte do mundo, és uma pessoa que pode viver e tens uma melhor condição, porque tens discernimento, que é muito importante. É assim, eu acho que o Anderson tem 1000 coisas para falar, para partilhar e, como disse a todos os outros convidados, é impossível falar de uma vida em mero vídeo, se posso assim dizer. Não se fala de uma vida, de uma história com tantos tabus, porque há muita coisa aí para tirar, tantas vantagens, desvantagens, há muita coisa aí para falar e eu acredito que em outros contextos vamos abordar outros assuntos com o Anderson Lino, que foi nosso convidado de hoje. É assim, faça a pergunta, comenta, dá a tua opinião sobre a história de vida dele, partilha com os amigos. É assim, eu não sou muito apologista da like. Eu sou muito, gostaste, deixa o teu like porque vale a pena. Porque eu só curto as coisas que realmente me interessam e eu acredito que todos esses assuntos que estamos a abordar aqui é de extrema importância. Se paraste para ouvir e assististe até o final é porque realmente foi importante. Então, comenta, dá o teu like e partilha nas redes sociais com os amigos. Muito obrigada, Anderson Lino, pela sensibilidade que tiveste em ter aceito o meu convite. Acredito que não é fácil expor uma vida, porque são, de certa forma, coisas de caráter pessoal, coisas íntimas tuas, que não tens dever nenhum de tirar para fora, mas o fizeste. E eu sou grata por tê-los feito comigo. Poderia ser em outro contexto, com outras pessoas, mas foi comigo e eu fico muito, muito, muito grata por isso. Espero que voltes
que deixes uma porta aberta que é para eu bater outra vez e poder entrar e abordarmos outros assuntos, porque é uma pessoa muito inteligente, que tem muito... Eu gosto imenso de conversar com ele, digo agora muito a nível individual. É uma pessoa que gosto muito de conversar, porque tu aprendes, e a vida é isso, não precisamos sentar numa carteira para saber de concreto como é que temos que viver. Basta olhar para a vida de outra pessoa ou ouvir o que outra pessoa tem para falar de nós ou da vida dele para a gente aprender. E é isso que nós queremos passar para aqui. É o nosso testemunho de vida. Não é uma verdade plena, mas é uma realidade. E isso basta. Acho que a pergunta que não fizeste foi: Anderson, voltavas a fazer tudo o que tu fizeste até hoje? Sim, voltava. Porque eu fiz escolhas de forma consciente. Eu estou consciente das consequências e estou a 100% apto, né, para amenizar os riscos, não é? Para que esse objetivo seja cumprido com sucesso, sem pôr de parte aquilo que é o meu eu. Eu aconselho a todos que queiram vir cá viver, que quando chegarem ao aeroporto, Humberto Delgado, o antigo Portela, dispam-se de tudo aquilo que é tabu, que trazem da Angola. Tudo. Acreditem que o que vem na televisão, o que vem na internet, o que falam com outras pessoas, não é 90% real. Há muito romantismo, há uma necessidade muito grande de elevação de ego e mostrar que as coisas são mais fáceis. Atenção, vem para a Tuga é um país muito bom, tem uma economia, é pobre, comparando aos outros países. Sim, é pobre, mas em termos de desenvolvimento humano, em termos de oportunidades para desenvolver qualquer tipo de atividade profissional, não existe um país melhor com a acessibilidade que Portugal nos dá para o mundo. Então, aqui tu tens a possibilidade de ser quem tu quiseres ser, e é importante a malta jovem para vir aqui com novo sangue, vir aqui com outras ideias, para investir nos seus sonhos, porque ainda há possibilidade, aqui há pessoas sérias que querem fazer algo sério, querem melhorar não só as condições de vida dos africanos imigrantes aqui, como também fazer o processo inverso, mandar os africanos instruídos a nível acadêmico daqui para lá, já com uma boa colocação, já com uma boa representatividade, não limitados a trabalhar em postado. São essas oportunidades que se vão criando aqui e nós temos a vontade de partilhar. E como a Carolina faz, acho que é uma excelente iniciativa, né? E de extrema coragem, pegar numa câmara e pôr-se numa câmara e falar sobre tudo o que ela fala e da forma como ela fala, falando das dificuldades com um sorriso. A malta aqui tem que se reinventar. Essa é a minha dica. Se reinventar sempre. Porque se for para continuar assim, mais vale ficar em Angola. E mandar a se queixar. Obrigado, Carol. Valeu.